Voltamos, crianças, ó. Tenham em mãos marca-texto, tá? E nós assistimos aí, acabamos de assistir a um vídeo que tá aí falando sobre o que nos traz a matéria que vamos falar hoje. Meridianos, paralelos, latitude e longitude. Então, pessoal, essa é uma matéria, né, que não tem como a gente fugir da leitura, de como a gente não destacar partes importantes, tá? Então, fiquem atentos nas informações, não deixem de assistir aos vídeos, tá? Porque ir para a atividade é muito fácil, né? Mas a gente precisa entender e ter a compreensão do texto, tá bom? Vamos lá. Aí na página 18, nós vamos falar sobre o sistema de localização, paralelos e meridianos, assim como nós acabamos de assistir ao vídeo. Então vamos lá. A maioria das formas de orientação que você viu até o momento, como pelo movimento aparente do Sol e da Lua, pela localização das estrelas e pela bússola, corresponde às formas que indicam a direção dos pontos cardeais e, consequentemente, a direção a ser seguida para chegar a algum lugar. Entretanto, essas formas não mais permitem localizar com exatidão um determinado ponto da superfície da Terra, não é mesmo? Para se localizar algum ponto em específico na superfície do nosso planeta, utiliza-se um conjunto de linhas imaginárias, ou seja, se elas são imaginárias, elas não existem na realidade, que formam uma grade numérica que nos permite definir as coordenadas geográficas de qualquer ponto da superfície. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Na maioria dos mapas é possível observar os traços dessas linhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai destacar aí esse parágrafo que Tia Jerusa acabou de ler. Vocês podem destacar linha por linha, como eu estou fazendo aqui, ou ainda, né, fazer aquele círculo em volta do parágrafo, como também a gente sempre faz. Então, crianças, quando a gente fala aí conjunto de linhas imaginárias, a gente vai ver na próxima página, e a gente também viu isso presente no vídeo, né? Elas estão ali imaginariamente para poder a gente se colocar, né? Imaginar realmente de fato o que está ali. Então, essas linhas, elas são chamadas de paralelos e meridianos. O que são os paralelos? Próximo parágrafo. São as linhas imaginárias horizontais que contornam a Terra. E o principal deles é o paralelo do Equador, que divide o planeta em duas partes iguais, denominadas hemisférios. Assim, a Terra é dividida no hemisfério norte e hemisfério sul a partir da linha do Equador. Então, como vocês assistiram aí também no vídeo, a linha do Equador, né, ela está em destaque no globo aí, e a parte acima da linha do Equador nós chamamos de hemisfério norte e abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, tá? Existem outros paralelos considerados importantes, como o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Vamos marcar também esse parágrafo aí, que traz informações relevantes e importantes. Então, a gente sabe que além da linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul, nós também temos linhas, né, paralelos considerados importantes, que é o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico. Para isso, nós passamos na página seguinte, que nos traz aí. A imagem
Observe na imagem a seguir a localização dos principais paralelos e a divisão dos hemisférios a partir da linha do Equador. Então, nós temos aí, né, a gente vê que foi dividida em cores diferentes para a gente fazer essa observação. A linha do Equador ela está no centro do globo, então acima nós temos o hemisfério norte e abaixo nós temos o hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, acima da linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico, bem lá no fundinho, né? Que são as partes mais frias da Terra. E abaixo da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, tá? Então, ó, nós temos aí a legenda hemisfério norte em amarelo e hemisfério azul, sul em azul. E o que são os meridianos? Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um polo a outro, ou seja, do polo norte ao polo sul, e são responsáveis por nos informar as distâncias de leste para oeste e vice-versa. Assim como os paralelos dos meridianos também são medidos em graus. Todos os meridianos são medidos a partir do meridiano de Greenwich, que é o meridiano que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Observe a imagem a seguir a localização dos principais meridianos e a divisão dos hemisférios a partir de Greenwich. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai destacar os dois parágrafos que nós temos aí. Vocês se lembram que no vídeo, né, falou sobre a divisão do hemisfério, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, marcamos aqui esses dois. Que os paralelos, eles são repartidos como se fosse uma laranja, que geralmente a laranja a gente parte ao meio. Já a melancia, a gente corta ela assim em pé, que é o que está destacando aí os meridianos. Então, para a gente lembrar, fazer essa associação, que eu acho importante, legal essa dica, quando a gente pensar em meridiano, a gente lembra da melancia, que a gente sempre corta ela assim em pé. E o paralelo, a gente lembrar da laranja, que a gente sempre corta ao meio, tá? Então, aí abaixo nós temos o meridiano de Greenwich, tá? Que vai de norte a sul, né? Marcando aí direitinho. Na página seguinte, a gente tem aí uns exercícios de fixação. Então, aí é com vocês. Fiquem atentos e prestem atenção. A partir da representação a seguir, escreva o que são os paralelos e, em seguida, escreva o nome dos principais dos seus respectivos lugares, tá? Aí vocês têm também, tá, já aí o símbolo, né, o globo, e vocês vão nomeá-los. Na questão 32, o que são meridianos e qual é o nome do meridiano que divide a Terra em dois hemisférios? Hemisfério oriental e ocidental. Já volto.